Deus age, né? Então, eu tenho tantos testemunhos, eu poderia falar tanta coisa, mas eu posso dizer somente uma frase: confie, confie, confie. Hoje você vai receber a palavra, receber o favor do rei. Amém? Fala comigo. Irmã, tá desanimado, querida? Hã? Minha vida tá complicada. É quem está numa cama com uma sentença de morte, que vai morrer de hoje para amanhã. Enquanto você tem vida, respirando, está andando, tem solução para tudo. Amém? Nós não estamos debaixo. Você precisa arrancar esse sentimento coletivo do patinho feio. Você precisa parar com essa parada, porque se Deus não botar a mão, não abençoar, Deus não é Deus, sua vida não é boa. Não, a tua vida é boa. Olha só, está faltando tudo para você, mas não está faltando nada. Está faltando tudo, não está faltando nada. Eu desci hoje para levar o lixo, e aí tem um senhor lá, um corintiano, e assim, um senhor super gente boa. E aí eu vi que ele está meio assim e tal. Aí tem um zelador orgânico lá do prédio, ele trabalha muitos anos. Eu falei assim: o que corintiano tem? Eu falei: você conhece a história dele? Eu falei: não. Esses dias eu cheguei no prédio lá e quebraram a parede. Um buraco na parede assim. Eu falei: vão mexer, né? Eu falei: lá vai aumentar o condomínio. Pensei, né? Já penso logo no custo. E aí eu vi lá, depois, 3 dias depois, levantando a fiada de bloco lá. Falei: entendi, quebraram e decidiram desistir tá. Bom, esse senhor, ele falou assim, ele veio do Paraná para se tratar em São Paulo, há muitos anos. Esse cara tem milhares e milhares de hectares de terra. Nasceu um cérebro, um câncer no cérebro dele. Ele está gastando todos os milhões dele no tratamento do câncer. E esse buraco aí da parede, ele teve uma convulsão, o carro que ele tinha um turbo, quebrou a parede, varou do outro lado, foi para lá do outro lado do condomínio. Perdeu o carro dele, perdeu o vizinho, foi um arrebento lá. E aí ele chegou, ele tem um negócio que chegou perto de mim assim, e eu, Jesus nele. Conta gota, Jesus, conta gota. Outro dia eu estava subindo, fui comprar o pão, eu olhei assim e falei assim, nossa, um pé levantado, foi em pleno corredor quando fui ver a mulher que mais me odiava no prédio. Acho que bateu os tabus aqui lá. E tal, gritando, me socorre, porque ela operou, a perna dela não dobra, ela sofreu uma crise de labirintite, meteu a cara na quina de um beiral que tinha lá, toda arrebentada, gritando. Ninguém ajudou essa mulher. Eu fui lá, peguei ela, assim, levantei. Essa mulher, a família dela tem uma dívida comigo impagável. Se não fosse você, eu não sei o que seria. Eu falei: não, foi Deus. Então presta atenção, tudo gente de muito dinheiro. Gente, quando eu falo dinheiro, muito dinheiro. Então, são pessoas que estão com sentenças. Que eu falo: procura uma igreja, tem uma quadrangular lá de cá. Eu falo: vai nessa igreja aqui, ó, de manhã, o culto com o pessoal da terceira idade, vão lá, não sei o quê, procura Jesus. Todo mundo sabe que eu sou pastor lá. Todo mundo sabe. Ninguém, não dá para correr. Né? Porque a Raquel está com o louvor alto, o barulho no prédio, não sei o quê. A gente está sempre falando alguma coisa de Deus. Então, presta atenção. Você está com alguma sentença? Você está com alguma doença terminal? Está te faltando saúde? Está te faltando nada. Então, presta atenção. Qualquer pessoa no teu lugar, hoje, estava batendo cabeça na parede, descabelado, desesperado. Mas eu te garanto uma coisa, se chegar na sua casa agora, não falta comida, não falta cama, não falta saúde e não vai faltar paz para você, porque amanhã o melhor de Deus virá. Aleluia. Eu posso ouvir amém por isso? Então, pelo amor de Deus, acorda. Eu não sou Ana Maria Branca. Acorda, menina. Não, acorda, vai. Acorda. Porque Deus está no controle de tudo. Amém, irmãos? Oh, acorda aí, pelo amor de Deus. Vamos lá. Põe para mim o livro de Esther, capítulo 5.
versículos de número 1 a 3. Ao terceiro dia, Ester se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, defronte da residência do rei. O rei estava sentado no seu trono real, fronteiro à porta da residência. Quando o rei viu a rainha Ester parada no pátio, alcançou ela favor perante ele. Estendeu o rei para Ester o cetro de ouro que tinha na mão. Ester se chegou e tocou a ponta do cetro. Então lhe disse o rei: O que é que tens? Rainha Ester, qual é a tua petição? Até a metade do reino se te dará. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós e a tua misericórdia, ela dura para sempre. Fala conosco, Senhor, guarda os nossos corações e que nós sejamos, ó Deus, abençoados com essa palavra, em nome de Jesus. Nos dirija, nos dê a tua bênção, a tua graça, para a glória de Deus. Amém. Amém? Mateus 5,3 diz assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. A história que nós acabamos de ler, o trecho bíblico de Ester capítulo 5, havia uma sentença sobre Israel. E essas sentenças não é desde agora, Hamas, Hezbollah contra os palestinos contra o povo de Israel. Essa história é antiga. E mais uma vez eles estavam debaixo de uma sentença. Havia um homem que de graça odiava os judeus. Esse homem era Amã. Me fala a memória. E aí ele foi e criou toda uma história, uma situação para aniquilar. Só que ele não sabia que Ester tinha um sangue judeu. E aí o texto fala que Ester, por isso que você precisa entender, acompanhe esse raciocínio que eu vou te falar agora. Qual era a escola espiritual que Ester tinha a ponto de ficar 3 dias de jejum? Qual foi a escola que Ester participou? Alguém tem algum dado sobre isso? Ela simplesmente ouviu a direção de um tio que a adotou. E falou assim: você vai ser uma das pessoas que vai se candidatar a ser uma das rainhas. Porque Vasti, se me faz memória, não quis saber. Saiu fora. E aí o rei precisava de uma rainha para consolidar o seu reino. E aí, aonde que Ester entra nessa história? No meio do maior furacão. Diz lá o texto que prepararam ela durante 6 meses. Banho de ervas, banho disso, banho daquilo, não sei o quê. Que quando ele olhou para ela, ele se encantou. Porque havia mulher mais bonita que Ester naquela época? Claro. Não tem dúvida. Era mulher de toda parte do mundo. Porque os reis faziam casamentos de alianças com outras nações para fortalecer o seu governo. Então os casamentos eram mais políticos do que sentimentais. Mas a Ester ele amou. Agora eu pergunto para você: a Ester fez escola de profetas? A Ester fez campanha de jejum? A Ester subiu no monte? Ester não fez nada. Ela não tinha experiência nenhuma. Mas porque alguém entendia a necessidade de que ela precisava estar para representar, porque sabia que lá na frente não tinha outra pessoa de Israel para estar no lugar de Ester. Às vezes você fala assim: só comigo está acontecendo essas coisas. Não tem outra pessoa, é você. Entende isso que Deus está falando? Às vezes eu fico segurando um pouco um nível de diálogo maduro, porque às vezes eu tenho um receio que vai te chocar, mas agora é hora de dar um papo reto para você. Ester, ela não tinha preparo nenhum, mas o que a preparou, a fez rainha. O que preparou Ester? Obediência. Ester só obedeceu.
Ela obedeceu tanto ao ponto que ela falou assim: eu fiquei sabendo que tem uma história aí que vão acabar com a gente. E a única pessoa que pode chegar e interceder diante do rei sou eu. Então, 3 dias de jejum, vamos orar e jejuar. E eu vou diante do rei. Se perecer, pereci. Se viver, vivi. E ela está lá. Agora, quem que ensinou ela a orar? Quem que ensinou ela a guerrear? Tinha ninguém. E aí agora eu faço um adendo. Quanta gente que fica contando com alguém que, ora por mim, você fica fazendo pessoas de muleta. Aí a pessoa acorda lá de mau humor, acorda lá insatisfeita, mal resolvido na vida, ela tem um sentimento que Deus quer fazer, ela lança uma palavra sobre você, sua vida vira uma confusão. Por quê? Porque você usou da muleta de alguém que tem um dom. Esther não usou muleta de ninguém, ela foi. E estava onde? O rei, ela estava no lugar certo, na hora certa. E justamente o rei, de lá, volta lá. Deixa aí. Versículo 1. Diz que ao terceiro, ela pronta com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, de frente da residência. E aonde que estava o rei? Irmão, rei com cetro, pelo que eu sei da história, rei segura o cetro quando ele está no trono julgando as histórias. Ele estava lá naquele, como a gente pode dizer assim, na varanda, com o cetro nas mãos, porque foi Deus que preparou aquele momento. E diz lá que ele estava sentado no trono real, fronteira à porta da residência. Ela sabia, claro, aonde ele estava no momento certo, ela vai lá e vai. E aí o rei vai e estende, porque se o rei não estende cetro, morre. Pode ser quem for, não estendeu o cetro, morre. Quem mandou você entrar na minha presença? Você precisa entender isso. O que você precisa, em primeiro lugar? Não, você entende o que nós estamos passando? Não é uma situação normal. Não é. O que está em jogo não é o que você tem de patrimônio. Não é o que você tem material. O que está em jogo é a tua alma. Como diz o texto, que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Por que essa luta toda se compõe, conspira contra você, possivelmente? É porque o diabo só quer uma coisa. Ele tenta ter a sua alma. Porque se ele te tiver, acabou, virou o jogo para ele, a favor dele. Mas ele não vai te ter, porque você é a menina dos olhos do Senhor. Então, quando você entende isso, você precisa aprender a fazer uma coisa, o quê? Lutar com armas espirituais. Meu dia de serviço começa a ficar ruim. E eu estou lá no grupo, os caras, não sei o quê, a região aqui tá boa. Aí eu chego na região, e aí, como... Não, tá indo, tá acontecendo, e não sei o que lá. E o meu travou. Deu 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Não aconteceu? Espera aí. Para o carro debaixo de uma árvore e vou orar. Eu não estou trabalhando porque eu quero, porque o Senhor me deu para eu suprir. Nada que eu tenho aqui, não tenho porque eu quero. Porque pela minha vontade, o Senhor sabe como seria. Então, a minha vida é tua, o carro o Senhor deu, o trabalho o Senhor deu, o lugar o Senhor deu, a experiência o Senhor deu. Então, o Senhor põe a mão e me ajuda. Porque a questão aqui é espiritual. Então, eu expulso, tranca a rua, o demônio que for, eu declaro o senhorio e o governo teu sobre o meu dia. Pô, começa a tocar. Toca. E não para de tocar. Você precisa entender isso. Que não adianta, tem coisas, guarda o que eu estou te falando. Tem coisas que não é o bispo que vai orar e vai resolver. Porque se toda vez o bispo ora e resolve,
Você para de orar. E Deus está falando, eu quero que você venha diante de mim para você ter o meu favor. Você precisa ter uma experiência comigo. Você precisa ter uma marca na sua vida minha. Você não pode mais terceirizar experiências. Você não pode, porque homem é homem e Deus é Deus. Posso ouvir um amém aí? Então você não adianta, está travado porque você não está orando, está parado porque você não está guerreando, está assim porque você está aceitando e você vai aceitando. É aquele tal negócio. Eu chego na África, irmãos, o cheiro é insuportável. As pessoas falam assim, eu perguntei para um pastor lá, por que vocês não usam desodorante? Ele falou assim, ele chama de Baba ou Bishop. Ô Baba, um vidro de desodorante é um saco de farinha para a gente comer. É o mesmo valor. Aí eu pergunto para você, o que é melhor, andar cheiroso ou ficar com fome? E eles ficam. Você abraça. Você tem que abraçar, irmão. 30 dias, 60 dias sem tomar banho. A primeira viagem missionária, eu dormi dentro do carro missionário com 2 africanos, que quando eles tiraram o sapato, eu quase morri. No primeiro dia, não dá, você não suporta. Aí você entra dentro da tenda, que é baixa porque eles constroem, e eles começam a tocar as percussões, eles começam a pular, e já são cheirosos. E suando, ficam mais cheirosos ainda. E eles vêm te abraçando, aquele suor pingando. E você tem que abraçar, irmão. No primeiro dia você falou assim, vou morrer. Não, Deus me chamou para a obra missionária, não. Que fedor é esse? Meu pai. No terceiro dia você já não sente mais cheiro nenhum, porque o seu corpo já se adaptou. Pastor Chemba, chegamos lá, uma pizza num lugar longe. E a gente tinha que ficar esperto, porque não podia ficar de costa para a mata, porque podia sair lá um animal selvagem, um elefante. E se chegar um elefante bebê, corre, não fica perto, porque lá vem a mãe elefante atrás da cria. E aí sai o pastor Chemba lá, com a cabeça assim, cheia de lepra, você tem que abraçar o leproso. E a lepra não te pega. Por que eu estou falando isso? Existem níveis que Deus vai te levar. Existem experiências. Não estou dizendo exemplo de África. Mas eu estou dizendo no dia a dia, aqui no Brasil, na sua vida. Deus vai te levar a coisas que você fala assim, não vou suportar. Mas se você entrar e começar a guerrear, sabe o que vai acontecer? Vai parar. A luta vai acabar e você vai começar a ter armas para viver. Você faz campanha de oração, não resolve. Você faz jejum, não está resolvendo. Você está dizimando, não está resolvendo. Você está ofertando, e parece que nada, porque Deus quer assim, não. Agora não é hora mais das águas nos artelhos, agora é a hora da água nos lombos. Tem que se aprofundar. Irmão, se a gente não tivesse uma vida com Deus, no primeiro ano e meio, eu teria fechado isso aqui. Só problema. 5 anos administrando problema de pessoas complicadas, que não quer ser pastoreado, não quer ser ovelha, não quer ser dona da razão, não construíram nada, quer ser pastor, quer a ovelha querendo ser pastor do pastor. E porque você tem que fazer assim, que você tem que fazer assado, que você quer. Vem pagar o preço, não construiu, e quer que você construa em cima das suas insatisfações. Isso não é obra de Deus. A obra de Deus, você ouve uma palavra, você segue em cima dela, e não sei o que vai acontecer, mas eu estou debaixo de obediência e Deus vai garantir. Por isso a obra está aberta até hoje. Então não adianta eu trazer palavras se você não tiver uma experiência. E Deus está falando, se Esther não tivesse no jejum de 3 dias, ela não estaria diante do rei. Se ela não tivesse debaixo de uma direção, Deus não mudaria a sentença que estava sobre o povo. Então, para você ter o favor, você tem que reconhecer, primeiro, os seus erros. Onde você está errando?
Tem que reconhecer. Hoje foi o dia de sentar em casa lá. A pastora saiu. Esses 2 dias ela sai com a mãe dela. Saiu hoje, vai ser amanhã. Uma senhora aposentada e precisa de cuidados igual a minha mãe. Então a filha mais próxima vai lá e ajuda. E foi o dia de eu sentar e começar. Irmão, deu um livro lá. Tem que acertar isso, eu tenho que fazer isso aqui, eu tenho que fazer isso aqui lá. Isso aqui lá. Isso aqui, isso aqui. A primeira coisa que eu fiz no dia, levantei, agradeci a Deus, fui no posto de saúde pegar os meus remédios, porque eu não posso ficar sem meus remédios. Ai, estou passando mal, está tomando remédio? Não, toma um remédio. Você não quer? Ai, Deus é o Deus, mas deixa o remédio para a gente se cuidar. Para a gente se cuidar também. Então, primeira coisa, Esther reconheceu os seus erros. Olha o que diz lá. Capítulo 4, versículo 13. Posso falar uma grande verdade para vocês aqui hoje? Posso mesmo? Mas posso mesmo? Posso falar mesmo? Assim, posso? Como diz o meu amigo pastor Danilo. Posso falar? Eu vou falar. Aquela Sandra Alves, a careca lá, né? Posso falar? Eu vou falar. Quando você acreditar no potencial que Deus te deu para esta casa, nunca mais você vai ser questionado por pessoas que nunca construíram nada e que querem duvidar do que Deus pode fazer nesse lugar. Eu vou falar uma coisa para você. Tem gente que não acredita como a gente tem aguentado. Como é que a gente aguenta? Porque o nível da nossa forja não é do que os que nos criticam. Se vocês pudessem ter a visão que eu tive desta igreja, quando Deus nos deu uma direção, você estaria na sua rua evangelizando todos os dias. E entenda que Deus estabeleceu um povo fixo aqui de oficiais e de membros, principalmente os obreiros. Deus nos confiou uma estrutura muito grande que Ele vai nos dar. Agora, se você não acreditar, é a mesma coisa. Vamos tirar um pouco desse nível? Vamos falar de vida. Se você acreditasse mais no seu casamento seria mais feliz do que está agora. Porque você só investe em quem você acredita. Você só aplica, gasta tempo naquilo que você crê. Se você não crê, porque o que acontece? É muito fácil eu falar para minha esposa, não, nada a ver. Não, você está errada, isso aqui. Você era até mais grosso com ela. Falo, não, fecha a boca, não sabe o que você está falando. Do que eu falo assim, o que você está falando, eu vou pensar sobre isso. Qual é a ideia? Vamos fazer junto. Nós estamos numa geração de individualistas, onde todo mundo quer saber mais que todo mundo e ninguém quer ajudar a construir nada. Pode observar, as pessoas cada dia mais estão andando sozinhas. É a geração que mais são livres, de maior informação, que vivem presas em muitas situações. Então, você precisa entender isso. E guarda isso. Deus nos deu algo chamado Efraim, que é diferente de tudo dessa região. É diferente. E só permanece quem tem um coração efraimita. Não, aí que Deus tirou. Não, Deus não tirou não, só fica quem tem o coração. Agora, se você não acreditar no potencial que você tem, que você onde você pode chegar, você pode estar na igreja de 10 mil membros, você vai continuar a mesma coisa ou pior, porque você não acredita. Dá R$1 milhão na mão do José. E dá R$1 milhão na mão do Robinho. Possivelmente na mão do José, gasta em 3 meses, na mão do Robinho vira 10. Por quê? Porque ele sabe o potencial que ele tem de multiplicar. Irmão, o marido dela trabalhou na Secretaria de Segurança Pública. Quem não sabe, eles moram aqui na Água Funda. Vai na casa deles. Eram partes construídas. Ele, com um salário que não era muito, começou a fazer extras, comprou a parte da irmã, comprou a parte do irmão, pagou,
quitou. Quando não, comprou um apartamento na praia, trabalhou, quitou, ajudou a filha a comprar um outro aqui no Bosque da Saúde, ajudou e está lá a menina se virando e dando graça. Não é o que eu tenho na mão, é o que eu sou com o que vai acontecer, o que está na minha mão. Esther não era nada comparada às mulheres. Irmãos, as pretendentes a serem rainhas vieram de todas as partes da região, filhas de outros reis, mulheres experimentadas, letradas, cheias de etiqueta. Quem era Esther? Uma pobre judia da periferia de Israel, mas ela tinha uma palavra e uma obediência que fez dela a melhor de todas. Você precisa entender, pelo amor de Deus, saia dessa cultura, Vila Moraes. A sua cultura é reino. Aqui você pode... Por que os empresários estão crescendo na região? Ninguém aqui é da região, todo está vindo de fora, explorando o que ninguém quer ver. Você precisa entender essas coisas. O dono desse prédio nem aqui mora, está em Portugal. E eu falo, não, a região para mim não dá mais. Minha cabeça não se adapta com a região. Então nós não somos a Efraim da Vila Moraes, nós somos o reino de Deus. Na Efraim, no bairro Vila Moraes, para contagiar as pessoas com a cultura do céu. Escuta, vou falar no popular brasileiro. Esther, ela era uma pobre de marré-marré. Olha o que diz capítulo 4, versículo 13. Então lhes disse Mordecai que respondessem a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de tudo te calares agora, e de outra parte se levantará, para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe, se para a conjuntura, como está, é que fosses elevada a rainha? O que é esse diálogo? Se você pegar o capítulo 4, ela estava com medo. Qual era o medo dela? Sabe qual é o grande problema? A gente está, eu estou com medo. Muita gente está no patamar que você gostaria de estar no patamar que você está, e teria muito mais ousadia que você, na condição que você está, que você tem medo de avançar. Ele estava falando, o tio estava falando, olha, não imagines que por estares na casa do rei, tu escaparás. Ou seja, qual era o contexto? Ela estava com medo, claro, né? Ela estava no palácio só ouvindo, vamos matar todos os judeus, vamos matar, passar a espada, vai acabar com tudo. Só que ela estava no lugar onde Deus iria favorecer. 99% de chance de serem mortos os que estavam lá fora era grandes. Mas Esther estava no 1%. Você só precisa de 1% para Deus mudar a tua história. Então, em primeiro lugar, acaba com o medo da tua vida hoje e agora. Acaba com o teu medo hoje. Está ouvindo o que eu estou falando? Não? Não estou irado, não. Estou dando um presta atenção para ver se você acorda. Para ver se você acorda. Porque Deus te deu coisas que muitos que têm muito mais capacidade que eu e você não estão. Deus nos deu. Quantos gostariam de ter um altar como esse? Ter uma igreja como essa, uma avenida como essa? Deus nos deu. Eu não pedi, Deus deu. Então Deus deu, então agora eu vou ter que precisar fazer acontecer. Deus te deu uma família, Deus te deu uma casa, Deus te deu uma filha, Deus te deu um casamento, Deus te deu. Você precisa tirar os medos e encarar aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Posso ouvir amém? A segunda coisa, Esther inclinou o seu coração à vontade de Deus. Levante sua mão comigo, crente, e fala assim: Senhor, me ensina a entender a tua vontade na minha vida. Amém? Capítulo 4, versículo 16, fala assim: vai,
ajunta todos os judeus que se acharam em Suzã, e jejuai por mim. Não comais, nem bebais, por quantos dias? 3 dias. Nem noite, nem dia. E as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra o rei, ainda que é contra a lei, se perecer, pereci. As mulheres, as amas que estavam cuidando de Esther, entraram até no jogo. Vai jejuar também. E jejuar. Sabe qual é o problema? É que você é radical para defender algumas coisas, mas para se defender diante dos céus, você não é radical. Você não é radical. Eu tenho um tio da pastora, tio da Raquel, ele recebeu uma sentença. E o médico falou assim: você tem um problema na sua coluna vertebral, que a todos os meses ela vai definhar e você vai morrer, vai terminar os seus dias numa cadeira de roda. E ele é artista plástico, faz cenários para TV Cultura. Hoje ele está em Paraty, montou uma pousada lá e faz grandes obras de arte lá. Juvenal Irene. E ele começou a desenvolver uma rotina de oração. Ele levantava 4 da manhã, 4h30, ele fez um quartinho de oração. Ele orava das 4h30 às 9 da manhã. Ele sabia orar? Começou a desenvolver. E o estado dele piorando. Um belo do dia, ele na presença de Deus: Senhor, eu preciso de uma resposta. E ele sentiu um fogo entrando dentro daquele quarto. O corpo dele pegou fogo assim, ele desmaiou. Quando ele acordou, o Senhor falou assim: hoje eu te curei. Nunca mais ele teve problema de saúde. Você precisa entender essas coisas. Porque guarda o que eu estou te falando, vai chegar um momento da nossa vida que não é mais capacidade humana, vai ser espiritual. Vai chegar a hora que não vai ter contato. Vai chegar a hora que você vai ter o sobrenatural, vai abrir porta e vai abrir em nome de Jesus. Eu já contei essa experiência aqui para vocês. Eu viajando uma nação, para embarcar, para sair do sul para ir para o norte, a mulher falou assim: você não vai, se depender de mim, você não vai embarcar. Não gosto de pastor. E eu lá desesperado, liguei para a Raquel no Brasil e falei: eu não posso perder essa passagem. Eu não posso perder esse voo. Então, eu preocupado. E aí, o officer, o policial da imigração, ouviu falando e falou: tá tudo bem com você? Falando meio espanhol. Eu falei: eu sou casado com um brasileiro, eu entendi o que você estava... Qual é o problema? Ele falou: tem algum erro aqui com o meu passaporte? Tem algum erro com a minha passagem? Não, mas essa senhora está dizendo que eu não vou embarcar. Ele falou: só um minutinho. Ele foi lá, conversou, deu uma bronca na mulher, ele me acompanhou, me colocou na cadeira e eu viajei. Por quê? Porque era hora de oração, não era hora de bater boca, de discutir. Eu estava lá numa nação que eu não sabia falar língua, eu estava na mão de uma situação que era espiritual, e quando eu cheguei lá no norte, foi uma grande obra que Deus fez naquele lugar. E você precisa entender, por que não está rompendo? Por que não está chegando? Por que não está acontecendo? Porque tem algo que vai romper na tua vida, e você, irmão, precisa pular de cabeça. Chega de mergulhos rasos, chega, é hora de orar mesmo, jejuar mesmo, clamar como você nunca clamou, porque tem algo muito grande de Deus chegando para a tua vida. A terceira coisa que ela fez, ela pôs em risco a sua vida pelo reino de Deus e pelo seu povo. Ou seja, ela usou todas as armas que ela tinha para um momento. Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. E reconhecendo em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome.
O grande erro da nossa vida, fazendo um comparativo com essa palavra, a régua dessa palavra, o grande erro é que nós, partindo de mim, nós não acreditamos 100% no que Deus quer colocar na nossa mão. Por isso que a gente não investe. Por isso que seu casamento não está melhor, sua vida espiritual não está melhor, sua vida profissional não está melhor. Por quê? Porque você precisa romper uma bolha. A gente precisa romper uma bolha. 5 anos de Efraim é a coisa mais diferente da minha vida. Aonde nós passamos, explodia. Aonde trabalhando para pessoas, seguindo a direção das pessoas. Fazendo muitas coisas, muitas vezes com o coração apertado. Sabendo que isso não era correto. Fazia. Agora nós estamos aqui. Por que a nossa guerra está grande? Porque o diabo sabe, eles estão no lugar certo, fazendo o que é certo, eu vou lhe impedir, tentar, atrapalhar, distrair o máximo, para eles não chegarem onde eles precisam. Só que é o seguinte, irmão, a mão de Deus está aqui nessa casa, e ponto final. Deus está conosco. Quem crê nisso em nome de Jesus, amém? Deus nos deu uma grande vitória esses dias na hidráulica desta casa. Que as pessoas que cuidam, falam assim, como é que vocês conseguiram resolver isso? Então quem vê de fora fala assim, essa igreja tem um poder de mobilização. Mal sabem que a mão de Deus está conosco. E eu quero falar que tem pessoas olhando para você, vendo como é que você está conseguindo. Eles estão assustados com o potencial que você tem. Mas mal eles sabem que 99% é Deus e 1% é você. Então você precisa entender. Coloca em risco tudo. Joga. Você, quem era mais jovem, você pulava o muro da escola para dar uns beijinhos na mocinha e no mocinho. Você viajava. Engraçado, né? Você quer. Quem gosta de viajar? Levanta a mão. Quem gosta de viajar? Você pega ônibus, precisa pegar um ônibus, avião. Você entra no ônibus, você não sabe nem quem é o motorista. Você entra no avião, você não sabe nem quem é o piloto. Você entra dentro de um carro de aplicativo, você não sabe nem quem é o motorista. Você que senta no restaurante, come uma comida, você não sabe nem como foi feito. Você vai na padaria, compra um pão, você não sabe nem como foi feito. Você confia em tudo. Menos naquele que tem o poder para resolver tudo. Ué, o que está acontecendo? Você precisa hoje entender, irmãos, é ano de Josué, é ano de virar o jogo, é ano de sermos fora da curva, é ano de nós entendermos, é tudo, não é tudo ou nada, é tudo, eu estou numas ideias malucas aqui. Deus está falando comigo muitas coisas esse ano, e eu quero ver quem que está comigo, é porque nós vamos virar o jogo, e Deus vai nos dar graça. Nós vamos virar não, Deus vai virar o jogo, Deus só precisa que a gente faça. Agora, você precisa entender que quando você recebe o favor do rei, você vai ter acesso ao inatingível, ao seu reino. Levante sua mão em nome de Jesus, crente. Fala assim, quando eu recebo, fala, o favor do rei, eu terei acesso ao inatingível no reino de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Quando você tem o favor em segundo lugar, Deus vai quebrar as sentenças e maldições. Aleluia, aleluia. Diga assim, o favor, fala, o favor de Deus está na minha vida, e todas as sentenças e maldições serão quebradas em nome de Jesus. Amém? Pastora Raquel está aqui de prova. Como é que eu sei que Deus está com a gente aqui, quer que a gente fique aqui? E só no final do ano, para o início desse ano, eu recebi 4 propostas de dirigir, assumir grandes ministérios, com mais de 1000 membros. E sabe o que mais odeia esse povo? É falar assim, o não. Como pode? O seu potencial é para muito maior. Não, é que você não conhece o potencial do Efraim. O que Deus falou comigo. Eu não estou por uma conveniência, porque qualquer pessoa interesseira no meu lugar, rapaz, vai fora. Chamava alguém e falava, irmão, Deus abençoe vocês. Irmãos, ó, meu tempo aqui acabou. Podia falar, vocês não obedecem, vocês não querem. Cria um monte de desculpa. Deus me chamou para coisas maiores. Por ir embora. Ai de mim se eu fizer isso. Deus só permitiu chegar até nós para nós sabermos que diante do mundo espiritual nós temos uma porção.
As propostas chegam diante de você, não é para você abrir mão e rapar fora. É para você saber aonde Deus pode te levar e o que estão enxergando de você lá fora. Mas a Bíblia fala, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Fica na posição, fica na permanência, porque quando você tem um favor, você vai desfrutar em família o melhor desta terra. Eu libero essa palavra sobre a tua vida. Deus está dizendo, você vai ver aqueles que um dia lançaram palavras que de certa maneira foram até palavras de humilhações para você. E o Senhor está dizendo, aquilo que você se sentiu humilhado, vai virar o jogo. E Deus vai te dar a glória da segunda casa em nome de Jesus, amém? Por causa da a obediência que eu tenho a Deus, muita coisa eu deixei de viver, de receber, de estar em muitos patamares que muitos poderiam estar. Um conhecido nosso do Rio Grande do Sul, lá de Santa Catarina, pastor Eduardo. Irmãos, uma igreja assim, que envolvida com ação social, aquela igreja assim que eu falo, é a igreja do reino de Deus. Ele simplesmente saiu e foi assumir a igreja em Dallas. Deixou lá. E ele já tinha, sucessores. Agora ele vai para Dallas para multiplicar. Depois de Dallas ele vai para o Texas, isso aqui. E está lá. Porque ele entendeu o lugar. Nós precisamos entender o nosso lugar. Nós estamos aqui na Vila Moraes para fazer e escrever uma história. E quando você entende isso, vai começar milagres a acontecer. É dentro da tua casa. Porque no lugar, quando você aceita realmente e pula de cabeça ao propósito, Deus começa a fazer coisa dentro da sua casa. E aí você vai ter alegria de sair da tua casa e vir para a casa de Deus, porque começou lá primeiro na sua casa. Por isso que eu falo que a igreja é a extensão da casa. Então, em nome de Jesus, aceite, pule de cabeça ao propósito. Pule, seja como Esther. E eu vou repetir. Esther não tinha nenhuma experiência no mundo espiritual. Esther não tinha nenhuma escola de Neuza Tioca, de Bispa Sônia, de Mundial, de Universal, de Shekinah. Ela falou assim, ela ficou sabendo que se jejuar e orar, vai acontecer, porque ela tinha a natureza de Cristo na vida dela. Quando você pula de cabeça no propósito, a natureza de Cristo se manifesta em você, e aquilo que parte de você muda uma história de gerações. O que parte de você pode mudar a tua família inteira. Esther fez uma atitude e mudou a história de uma nação, porque ela obedeceu à direção que Deus tinha para a vida dela. Obedeça a direção que Deus tem para você. Obedeça e Deus vai fazer coisa grande na tua vida. Nós temos espalhados no Brasil inteiro, gente que nós formamos. Cleide esteve num lugar, perto da casa dela, na praia, de pessoas que nós formamos. Ela pode dar referência. Gente que aceitou o propósito e vive em coisas grandes. Você quer viver o favor do rei nessa noite? Então receba a palavra e seja obediente. É tão simples. Como é que você vem para a igreja e você fala assim, não tem coragem de trazer uma pessoa? Você fala, vou pegar uma, se cada um de vocês pegar, vou trazer 2 para a igreja, vou cuidar deles. Vou cuidar deles. Logo no começo da igreja, eu falei para uma pessoa, ela chegou aqui, eu quero ajudar. Eu sinto de Deus ajudar muito aqui essa casa. Eu falei, irmão, que bênção. Ô irmão, que bênção. Nossa, que bênção, rapaz. Sério? Eu posso confiar então? Então, é o seguinte, vou te dar um desafio. Logo no início da igreja, você vai cuidar, você vai trazer 2 pessoas para a igreja. Você vai cuidar dela, você vai discipular, você vai orar por ela, você vai mandar uma oração todos os dias, você vai ligar para ela. Se ela tiver alguma necessidade de cesta básica, você vai comunicar, a gente vai ajudar. Se ela tiver desempregada, precisa sair para procurar emprego, você fala com a gente que a gente vai fazer uma vaquinha e vai ajudar, e não sei o que, não sei o que lá. Eu falo assim, quantas pessoas, o bispo falou assim, se uma tiver na minha mão, eu mato. Eu falei, por quê? Porque eu não tenho paciência com gente. Queria o palco. E foi então, querido, infelizmente,
você não entendeu o propósito de Deus para a tua vida. Ele não voltou mais. Nos 3 primeiros meses da igreja, assim. Aí Deus já me fez entender o que a gente ia enfrentar até hoje que a gente tem enfrentado. Então, você não vai ter efeitos abortivos na sua vida. Você não terá efeitos malignos na sua vida. Eu declaro, em nome de Jesus, aleluia. O Mordecai é o próprio Deus te dando direção. E você vai ser Esther, você é a igreja. Você vai ouvir. Porque quanto mais você ouvir, quanto mais você obedecer, aleluias, mais o cetro do rei vai estar estendido para você. E você vai ter o favor do rei. E aí que diz lá o texto, ela fala assim, o que queres? Já pensou Deus chegar diante de você e falar assim, o que queres? Qual é a tua petição? E aí no caso dela, até a metade do reino será dada a você. Hã? Se Deus descesse aqui hoje e falasse comigo, Daniel, o que você quer? Eu quero uma igreja avivada, que seja exemplo na região, que a gente alcance multidões e seja um celeiro para várias nações de pastores, missionários, bispos, e o que for. Eu quero ser a igreja que o Senhor deseja na terra. Oxe, era isso que eu ia pedir. Só isso. Porque eu sei que se a gente for igreja, Deus vai mandar provisão. Eu quero supridores, eu quero empresários, eu quero comprar uma grande área e fazer uma coisa do céu para a tua igreja ser glorificada. Era isso que eu ia pedir. Nada para, você entendeu? Nada para mim, tudo para o reino. Então, quando você começar a entender que o seu coração voltar para o propósito de Deus, tua vida vai começar a dar uma virada como você nunca viveu. E o melhor de Deus está por vir na tua vida. Posso ouvir amém? Diga amém. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus. Irmãos, assim, quando nós começamos com Efraim, eu achava na minha cabeça que com o tempo que nós já temos, nós já teríamos assim uma boa equipe de missionários para eu voltar para a África. Porque eu amo aquelas criancinhas, irmãos, meu olho enche de lágrimas. Quando eu chego assim, é uma experiência que você nunca teve na sua vida. Né? E a gente luta durante 5 anos contra um efeito abortivo. Porque a palavra Efraim quer dizer o quê? Duplamente frutífero. Então qual é a guerra contra a igreja? É para nós não sermos frutíferos. Mas Deus tem nos dado tanto milagre, Deus tem feito tanta coisa. Deus tem feito, às vezes eu sento para tomar café com alguns pastores e para falar o que Deus tem feito. Eles ficam de boca aberta, porque isso aqui, irmãos, é um milagre de Deus. Não é questão de quantidade, mas é o que Deus tem feito com pouco. Olha, eu tenho presenciado e vivido isso. Que Deus tem multiplicado a 30, 60 e a 100 por 1 cada semente que você coloca na casa do Senhor. Tem dia que eu falo assim, não vai fechar conta. Ai, Senhor, não vai fechar conta. Se eu puder trabalhar 40 horas, eu vou trabalhar ininterrupta. E Deus vai lá e fala, volta para casa, porque amanhã tem a provisão. E aí eu chego em casa, deito, tento descansar. E de manhã tem um WhatsApp. Tudo bem, bicho? Essa semana estava orando e Deus falou para fazer uma semente para a igreja. E a semente vem e a coisa acontece. Mas já teve meses aqui na casa de Deus não mandar nada de fora e multiplicou o que estava aqui dentro. Porque é Deus que está no controle. É isso que nós precisamos entender. Era para nós estarmos num patamar, quando eu digo nós, não é igreja, nós, pessoalmente, cada um de nós. É para nós estarmos voando, velocidade cruzeiro, quebrando barreira do som, velocidade 3G, que era aquela coisa de supersônico assim. Porque o que Deus já fez na sua vida durante anos de caminhada que você tem com Ele, era para você estar arrebentando aonde você colocasse a sua mão. Agora, o que acontece é que nós caímos no ativismo. E não entendemos. Então essa palavra de hoje ela é muito pontual. Quando eu li, Deus falou muito comigo. Esther não tinha escola nenhuma. Esther só tinha uma coisa, que fez dela ser rainha. O qual que foi? A sua obediência
ao envio de uma palavra. Seja obediente. Só isso que Deus quer. Seja obediente. Quando um bispo falar com você, faça assim, faça. Quando eu perguntar, o que você acha que deve fazer? Faz assim então. Tudo, na sua casa, exerça o poder da concordância. Exerça. Tem muita coisa para você viver por causa da concordância. Você não vive porque você é turrão, você é turrona, você é teimoso, você é teimosa. Tem que ser do seu jeito. E Deus até respeita. Deus, tá bom, é do seu jeito, então fica do seu jeito. Eu quero fazer do meu jeito, você não deixa? Deixa Deus fazer, deixa Deus nos guiar. A melhor fase da nossa vida é a fase do desconforto. Estou me sentindo desconfortável. Então Deus está controlando. Amém? Senhor, eu quero agradecer a Ti essa palavra nesta noite. Que o Teu nome seja glorificado, que o Teu Espírito Santo esteja presente na vida dos Teus filhos. Nós falamos, Senhor, de propostas que nós recebemos, e não por demérito de nada, e sim para eles entenderem que nós estamos debaixo de obediência. E a melhor coisa é obedecer. A melhor coisa é estar em obediência, porque enquanto obedecermos, um filho obediente tem presentes do seu pai. Um filho obediente, uma igreja obediente tem a garantia de um Deus que cuida da sua igreja. Então que eles aprendam como Esther. Esther não tinha experiência, ninguém ensinou ela nada, mas o jejum e a oração fez dela, ao compromisso com a obediência, fez dela a mulher que mudou a história, aleluia, de um povo da sua época. Então, Senhor, que nós sejamos dessa maneira, obedientes. Obedientes à palavra, obedientes às direções, obedientes a tudo aquilo que o Senhor tem nos dado e confiado. Pai, nos abençoa, faz nós acreditarmos. Coloca, Deus, uma perspectiva, uma visão diferente do que está na nossa mão, para nós investirmos e acreditarmos naquilo que dará muitas alegrias para nós. Nós abençoamos o teu povo, declaramos a tua graça, a tua bênção, a tua vitória. Assim eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir amém? Diga amém. Aplauda ao Senhor. Pode voltar à intercessão. Deus abençoe a intercessão. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, graças a Deus, terminamos o mês com todas as contas fixas pagas. Amém, irmãos? Internet, a luz, o aluguel, o IPTU, né? A mulher que cuida. Fala assim, mas com tanto isso que vocês fizeram, resolveram e tal, vai conseguir? Eu falei assim, eu falei, chama ela, o chefe, a senhora, eu não estou dando a minha palavra, eu estou falando o que Deus vai fazer. Porque se eu dou a minha palavra, eu estou falando o que Deus vai fazer. Né? Eu posso dar uma palavra e falhar, mas quando eu falo o que Deus faz, porque eu creio no Deus do impossível. Até tal data, a senhora vai receber. Irmãos, veio antes. Ela falou assim, nossa, é diferente. Então nós temos um penhor nessa casa, o penhor da credibilidade, da pontualidade. Irmãos, se a gente sair daqui hoje, procurar qualquer imóvel nessa avenida, qualquer região, eu posso, sem problema nenhum, falar assim, esse aqui é o telefone da administradora. Nós estamos lá tantos anos, nunca atrasamos uma semana. Tudo em dia, tudo em dia, tudo em dia. Então, se o senhor precisa de uma referência de pagamento, a igreja pode dar. Amém? Eu posso ouvir amém, glória? Mas já não pagamos um preço muito alto aqui. Mas glória a Deus por isso. Então você tem aí o Pix na parede, o QR Code, a numeração do que é o CNPJ. Pega esse envelope que está na sua cadeira e faça a sua contribuição. Porque Deus tem abençoado este lugar.
Irmãos, é que a pessoa ela não me autoriza a falar, por enquanto. Mas tem gente aqui no nosso meio que recebeu uma vitória tão grande, que depois de concluída ela vai contar. Numa situação tão assim, hostil, você fala assim, impossível disso acontecer. Mas porque está debaixo de obediência. É isso que eu preciso que vocês entendam. Por favor, obedeça. Obedeça, obedeça, obedeça. Olha, nada me entristece, mas a única coisa que me entristece é a pessoa desobediente a Deus. Nada mexe comigo. Ah, virou as costas, falou mal. Falei, falar mal de mim é o que mais fazem. Ah, não sei o que falar mal. Isso aí nunca. Agora, uma pessoa que sabe que precisa ser feito e desobedece, isso me fere. Isso me fere. Como é que eu vou desobedecer aquele que me deu a vida, que abre a porta do emprego, que me dá saúde, que me deu um novo nome, garantia de morar no céu? Como é que eu posso desobedecer essa pessoa? Isso é o que me fere. Mas eu profetizo que cada dia mais nós teremos pessoas obedientes como vocês têm sido. E eu declaro sobre a vida de cada um de vocês, que ainda esse ano vocês verão o que Deus vai fazer na vida de vocês em todas as áreas. Levante seu envelope, eu quero orar e abençoar a oferta, o dízimo de quem tem. Os que não têm, ponha na mão a semente. Só deles desejarem, o Senhor vai prover o recurso. Nós consagramos, Senhor, e abençoamos, assim como foi a vida da presbítera Cleide, que recebeu o dobrado, que aconteça na vida dos teus filhos também, que venham recursos extras, que venham, ó Deus, pixes inesperados, que venham recompensas como eles nunca aguardaram. Abençoa os teus filhos, guarda, livra-os de todo mal. Senhor, tudo é para a honra e glória do teu nome. Teu nome está sendo exaltado através dos testemunhos, até daqueles testemunhos que nem contam, mas o seu nome está sendo glorificado, porque o Senhor está fazendo a justiça, trazendo a bênção, a graça e a vitória. Eu abençoo a oferta e dízimo, eu declaro a tua bênção em nome de Jesus. Posso ver amém? Aplauda ao Senhor, traga a sua oferta, em nome de Jesus. Faça a sua contribuição. Amém? Irmãos, domingo agora é sexta-feira. Amanhã, pastora Raquel estará aqui no encontro das Tabitas. Amém? É Tabitas, é isso? Isso. Hã? E sábado, a manhã profética das primícias. Então, e domingo, a Santa Ceia do Senhor. Amém? E eu vou estar pregando na ceia. Deus já me deu uma direção da palavra para o mês de maio. E eu creio que vai ser uma grande bênção para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Levante sua mão para o alto e diga, se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deus é fiel. Curva a sua cabeça, que a graça e o amor de Jesus Cristo, a consolação do Santo Espírito do Senhor esteja sobre você. Que o Senhor te abençoe e te guarde, desde agora e para todo sempre. Quem crê, diga amém. Vai na paz. Passa na cantina. Deus te abençoe.